Bom, deixa eu começar com o pessoal do futebol. Senhor, boa tarde, viu? Obrigado por você ter nos atendido, né? É sempre importante a presença de vocês aqui no Câmbio Esportivo. Ulisses, um abraço, Ulisses, Ricardo, João, Tacinho. E também, estamos na briga de sempre. Eu lembro quando passou para o profissional, era B2, né? E aí era B1B e B1A, né? B1B, B1A, isso. Aí depois A3, A2, até chegamos na 2, quase na 1 e agora especial. Estamos recomeçando, né? Está no início novamente. Foi perdendo posições e hoje compõe a segunda divisão. Isso mesmo. Legal. Daqui a pouco eu volto com você. Ricardo Agéia, o seu boa tarde. Obrigado também pela sua presença, viu? Eu que agradeço, é sempre bom estar aqui com vocês. Tacinho sempre um grande amigo convidando a gente. Está ao lado do Edcinho, do Juliano também. É um grande prazer. Edcinho, eu tenho falado com ele quase todo dia ultimamente, então estamos acostumados. O Flamengo é de 54, o AD começou como Vila das Palmeiras, né? O AD Vila das Palmeiras é de 64. 64, tá. 2 de abril de 64 é o registro histórico nosso. Certo. A gente nasce com o Vila das Palmeiras, vai com o Vila das Palmeiras até 94, mais ou menos ali, né? Que ainda quando teve a mudança, ainda jogamos com a camisa do Vila das Palmeiras, mas aí dali para frente a Associação Desportiva Guarulhos e mantivemos até agora com o AD Guarulhos. Sim. Também equipe que integra em 2018 a disputa do Campeonato Paulista da segunda divisão. Também estaremos na segunda divisão junto com o Flamengo e junto com eles também na Copa São Paulo em 2018. Legal. Posso só fazer um ganchinho rapidinho? Sei que o assunto aqui principal é a Copa São Paulo, mas a gente não pode esquecer da Bezinha porque os dois estarão. Sim. Aí eu faço já a primeira pergunta para os dois. O quanto a Copa São Paulo vai ser importante para a montagem do elenco na Bezinha? Posso começar, Edson? A gente já começou com o elenco na Bezinha, fazendo a segunda divisão do Campeonato Paulista Sub-20. Parte daquele elenco já é da segunda divisão, alguns meninos vão ser mantidos. E lá nós mesclamos com meninos da Copa São Paulo. Então a Copa São Paulo é o amadurecimento daqueles meninos que talvez integrem o elenco do profissional junto com alguma parte do Sub-20. Então o planejamento é praticamente anual da gente. Ricardo, aproveitando que você está com a palavra, a temporada para o AD na categoria Sub-20 foi maravilhosa, né? Acho que um grande momento aí dos últimos anos. Sim. Deu para segurar esse trabalho, essa base aí, já objetivando Copa São Paulo e a segunda divisão do ano que vem? Sim. É claro que um atleta ou outro a gente deve perder. Algum menino talvez não continue com a gente no elenco, mas pelo menos uma meia dúzia de meninos a gente está apalavrado de manter eles aqui na segunda divisão, que são os nossos 9-7, que integravam o elenco do Sub-20. Parte daquele outro elenco, tirando 5, 6 atletas 9-7, o restante do elenco do Sub-20 já era de Copa São Paulo. 99, 2000... né, 98, parte deles, mesclando isso daí. Então, deve continuar, sim, a gente vai continuar até com o técnico, talvez continuamos até com o técnico. Né? Então, técnica muito importante, que foi fundamental nessa... Isso. Posso dizer, Ricardo, que foi uma conquista, né? Porque com todas as dificuldades, chegar onde chegou, foi um excelente trabalho. O Flamengo está um pouco mais acostumado com isso, eu respeito muito o Flamengo, porque tem conquistas, tem vitórias, de fato o Flamengo é um time vencedor e campeão. Nós, da Associação Desportiva Guarulhos, com todo o respeito do mundo, eu digo a todos que estão lá no nosso meio, nós temos que acostumar a chegar. Acostumando a chegar, nós vamos acostumar a ganhar. Ficamos por resultados de campanha fora da final do Sub-20 da segunda divisão. Nós fizemos 2-0 aqui, tivemos a chance de fazer mais gols. Lá em Prudente sentimos um pouco o campo gramado, que faz uma dificuldade para nós não estar acostumados. Os 2-0 lá, a campanha melhor do Prudente o levou à final e o levou ao título. Não, na verdade o Tapirense foi o campeão, perdão. Então nós brigaríamos pelo título com certeza e fugiremos até o final. Mas esse trabalho, sim, é a base da Copa São Paulo e da segunda divisão. A Copa São Paulo, fechou com quantos atletas? A gente tem 30 atletas inscritos e 25 ficam para o dia 2. A federação exige isso. Legal. Passa o microfone para o Edcinho. Edcinho, vamos na mesma tônica, né? Fala um pouquinho da temporada que findou para o Flamengo. E como é que estão os preparativos para a Copa São Paulo e já para o próprio Campeonato Paulista, que acontece em seguida, na sequência, né? Ulisses, o Paulista foi um resultado que a gente não aguardava, né? Foi montado um time no papel, né, que infelizmente na prática e no dia a dia foi um ano muito atípico e muito difícil de até de mencionar, né? O Flamengo foi rebaixado, né? Então é um campeonato, a gente fala que é um campeonato totalmente novo, porque até por informações preliminares vai ser um campeonato sub-23, né? No qual o Flamengo está 17 anos sem disputar, né? Então é um aprendizado, né? Mas isso eu acho que eu sempre converso com o pessoal lá do clube, que isso tem um lado bom também, né? A gente teve que fortalecer as nossas categorias de base, né? Fizemos um Paulista Sub-20 muito aquém também da competição, tendo em vista que até ano passado a base do nosso time era uma base do Corinthians Sub-20, que disputava as equipes da Copa São Paulo, então a gente teve que reformular essa equipe, né?
O Flamengo vem com uma equipe nova para a Copa São Paulo, a base dos atletas também tudo 99, 2000. Então a gente acredita que poucos serão aproveitados no profissional, né? E com relação ao profissional, a gente já tem um acerto verbal, né, um pré-contrato, pelo menos com 12 atletas, já está praticamente certo, esses 12 atletas, todos 95, 96, que é o sub-23, né, 22, 23 anos, né? Aí, assim a gente consegue mesclar talvez algum outro garoto que surge na Copa São Paulo para fazer parte do elenco, né? A gente está tentando elevar um pouco a idade, porque eu vejo que é muito importante essa elevação da idade, que um garoto hoje de 19, 18 anos, se ele não for muito fora de série, ele acaba não aguentando um campeonato profissional, né? Desculpa, Ulisses. A exemplo do Ricardo, que pode manter a comissão técnica do Sub-20, Copa São Paulo e a Série B, o treinador da Copinha, se ele realizar um bom trabalho, há grandes chances dele assumir o time na segunda divisão? O projeto que a gente tem com o Marcelo Marelli, o Marelli foi treinador nosso nas últimas 2 Copas São Paulo, né? Passamos, graças a Deus, nos 2 últimos anos com o Marcelo sendo treinador. É um treinador fantástico, né? Só que a gente teve uma briga difícil já para trazer o Marcelo, ele iria para o Sub-17 do Figueirense. Ele acabou vindo para o Flamengo, não através de parte financeira, mas dentro de um projeto que ele acredita que ele consegue galgar objetivos maiores, né? Só que o que a gente tem apalavrado com o Marcelo é que ele é o treinador da Bezinha, né, da segunda divisão. Tanto é que esses jogadores que a gente já tem pré-contrato, já Copa São Paulo e B. A intenção é que ele fique também na Série B. É nosso treinador da Copa São Paulo e nossa intenção é que ele fique na Série B. Mas o compromisso que eu tenho com ele, isso contratual até o final da Copa São Paulo, né? E só que a gente, em conjunto com o Marcelo, a gente já está formando o grupo para a segunda divisão do ano que vem. Então, algum desses garotos dentro dos 10, alguns foram indicação dele, jogadores que já passaram por aqui, né, em categorias menores. Outros, a gente tem uma equipe muito boa de scout, né, a gente tem quase 20 garotos por aí que fizeram análise de toda a Série B desse ano, né, de garotos jogadores que se destacaram em diversas posições. E dentro também dessa análise, a gente já apalavrado já tem com alguns. Só que a grande dificuldade, o Ricardo, que eu estou tendo esse ano e que ele consegue comprovar, é que hoje um garoto, para ele jogar a Série B, né, que seria a 4ª divisão do estado de São Paulo, primeiro tem uma Série A1, uma Série A2 e uma Série A3, né? Você não consegue contratar, já deixar uma equipe pronta, começar a treinar agora, porque os jogadores que estão um pouco acima tecnicamente já estão nessas divisões, né? Então, quando for começar a Bezinha, está acabando a Série A3 e A2. Então, a gente tem que esperar essa competição para reforçar o time, né? Até uma briga que eu vou fazer na federação, não sei se o Ricardo vai estar comigo ou não, mas a gente já conversou mais ou menos. Na Série A2 do Paulista esse ano, foi permitido os atletas que já estavam na base do clube não entrar entre os 28 que a federação obriga no Paulista, como foi esse ano na... Então você tem que ter 28 atletas, tá? Ou seja, então você não consegue contratar mais do que isso. Só que na Série A2, se você comprovar que esse atleta ele já jogou no seu sub-20, ele não entra na lista desses 28. Né? Aí eu acho que dá pra gente fazer um trabalho mais bem feito, com tempo, né? Senão a gente vai ter que começar com 14, 15 jogadores a competição e esperar acabar uma Série A2 e A3. Seria com o Corinthians, não vai ter nenhuma de empréstimo de jogadores? Pelo menos no que diz respeito a isso? É bom, eu acho que é bom. Agora, o mais difícil dessas equipes é você conseguir fazer com que o moleque aceite jogar uma 4ª divisão, né? Que ele venha com empenho, que ele venha com dedicação e que dali pode ser um passo futuro. Um garoto hoje que está no sub-20 do Corinthians ou até sub-21, sub-22, ele acaba tendo mercado numa Série A1, numa Série A2, numa Série A3, numa 1ª divisão do Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. Então é difícil você conseguir... Quando você estava na Série A3, A2 é mais fácil você trazer o atleta porque você está numa 1ª divisão ainda, né? Então você conseguir aliar essa vontade do atleta de vir para cá, aceitar vir para um clube da 4ª divisão é bem difícil, né? Mas isso é tudo questão de tentativa, a gente não conversou com ninguém ainda com relação a isso. Para a Copa São Paulo, quantos são os jovens inscritos? No total vão ficar 25 no final. Até o dia 2 a gente tem que dar a última lista de 25 atletas. Dia 2 é o último prazo. Dia 2 de janeiro. E o início da Copa dia 3. Dia 3. Primeiro jogo Flamengo e 7 de Primeiro jogo Flamengo e 7 de setembro às 14 horas e às 16 Guarulhos contra Goiás. Isso na primeira rodada. Depois no sábado Flamengo e Guarulhos. Clássico da cidade. Também às 2 horas. Que é um crime, o jogo ser esse horário. Primeiro pelo sol, pelo clima. E segundo também, porque um jogo às 4 da tarde você dá prioridade para aqueles que de repente trabalham no sábado, sai ali na hora do almoço, 2 horas da tarde, pode ir no jogo. E segundo, né, poucos torcedores vão ficar para ver Goiás. Mas acho que é uma questão de espaço, né? O estádio ainda não tem iluminação para jogos noturnos. Não, mas eu digo assim, Ulisses, poderiam ter colocado o clássico às 4 da tarde e põe Goiás e 7 de setembro às 2. Tem que priorizar os times da cidade, né, a federação. Mas são as brigas de bastidores. Olha, deixa eu fazer uma observação aqui com um amigo telespectador. Faço questão de fazer isso na presença dos dois
presidentes dessas importantes agremiações da cidade. O quanto é difícil comandar o futebol, gente, né? E muitas vezes são criticados, e esses times só existem, tanto o Flamengo como o AD Guarulhos, porque existem abnegados que gostam, que vão levando, que muitas vezes largam família, largam seus afazeres, porque tanto o Ricardo como o Edicinho têm a sua profissão, mas fazem por amor e muitas vezes recebem críticas. Eu passei por lá 4 anos, foram os 4 anos que eu mais trabalhei na minha vida, eu falo sempre isso, foi quando eu fui diretor de futebol do Flamengo, porque não é diretor ficar viajando não, cortava grama, fazia feira, dirigia o ônibus, viajava. Então assim, né, só existe esse trabalho porque são verdadeiros heróis aí, né. Então parabéns ao Ricardo e ao Edicinho. Ricardo, o que está por trás, né? A gente sabe da força que tem toda uma questão de estrutura, por menor que sejam os valores, a despesa a gente sabe que é grande. Quem que está ajudando o AD Guarulhos? Como é que está a captação de recursos, como é que funciona? Acho que meio parecida com a do Flamengo, um pouco com sacrifício de amigos em volta, cada um doando um pouquinho, a gente fazendo parcerias, trocando figurinha, nada assim de muito expressivo. O que ia ressaltar aqui, deixar claro, a questão da união das duas equipes para trazer a Copa São Paulo, né? Do esforço do Flamengo e do Guarulhos para trazer a Copa São Paulo. Nós tivemos também o esforço do prefeito, do Guti, para que as duas equipes disputassem a Copa São Paulo. Então isso é que a gente tem que registrar, porque eu acho que isso é saudável para a cidade. No momento que a gente traz as duas equipes, de uma certa forma a gente engrandece o evento com o derby. Eu acho que o clássico, a gente brinca isso de uma forma bem saudável. A gente tira o barato do Edicinho de forma saudável, ele meu, né? A gente quer que a gente tenha uma trilogia aí de brigar de resultados, um ganha, o outro empata, a gente empata de novo, né? Não tem... Mas a brincadeira é saudável, ela é positiva. Então eu acho que a gente tem que se unir um pouco mais quando a gente falar de esporte, que eu bato sempre com o Edson, que é jovem, que agora é um novo presidente do Flamengo, que está fazendo um bom trabalho. A culpa do descenso do Flamengo não tem nada a ver com o Edson Davi Filho, porque eu faço esse registro aqui, porque ele pegou o time já em fase final, aquela que aconteceu. Ele vai sofrer muito na segunda divisão, mas tenho certeza que a estrutura do Flamengo é boa, e que esse técnico que tem bases, já ter passado por muitas bases, ter um 9-5, um 9-6, ele tem essa relação dos atletas, isso pode facilitar muito. Parabéns para ele por ter acertado com esse técnico, acho que isso é importante. Legal. Mas, de qualquer forma, essa junção, essa união, esse bate-papo, a gente ir junto, pleitear alguma coisa, a gente juntos buscar ajuda, eu acho que fica mais fácil para a gente conseguir. Eu acho que isso que contribui para a gente estar realizando a Copa São Paulo. Passa para ti. O legal que você fez esse registro, né, Edson, porque foi muito criticado, né, quando da parceria do Corinthians, e eu defendi aqui com unhas e dentes, porque eu acho que você foi extremamente inteligente, porque se não sair buscando recursos, gente, não importa se é com o Corinthians, com o Palmeiras. Eu fiz com o São Paulo na secretaria, foram anos de sucesso na época que isso aconteceu, enfim, e tem que buscar parceria. Como é que faz? Se você não atrelar parceiros, inviabiliza qualquer trabalho, seja no que for. Então, e o Corinthians não está mais, né, Edicinho? Como é que, ele já falou que são parceiros que vão ajudando. Como é que está o Flamengo? É a mesma história? É a mesma história, a mesma história, né? A gente bate de porta em porta, ou não é sempre... a gente já sabe que vai vir com não, mas mesmo assim a gente tenta. Não desiste, um né? Não desiste. Mas acho que isso faz parte, né, Ulisses? Eu acho que hoje o Flamengo, infelizmente, ele está... não pagando, mas você sabe, você tendo um rebaixamento é muito mais difícil, né? Sim. Mas a gente tem parceiros, nossa diretoria hoje, eu acho que a gente tem uma diretoria muito boa no clube, tá? Que não, coisa que eu não tinha 2, 3 anos atrás, hoje nós temos, né? São diretores cada um num setor que ajuda de alguma forma, né? Até agradecer alguns patrocínios nossos, né, Ricardo? A Carina é um patrocínio que vai estar na Copa São Paulo, vai estar no uniforme das duas equipes, né? Carina Indústria de Plásticos, Hotel Mônaco, Perutur vai fornecer o ônibus para as equipes que vêm também, porque a Copa São Paulo, até a título de esclarecimento, ela não é só o pessoal chega, coloca dentro de campo e ponto final, né, Ulisses? Presta atenção que vai falar que você é torcedor. São 100 atletas que estão envolvidos, né, na competição, os 2 da cidade, que são 50, somando mais 50 de fora. É o grupo 29, né? É o grupo 29. Grupo 29, 4 equipes, 2 da cidade. Para todas essas equipes, você tem que ter hospedagem, você tem que ter 5 alimentações diárias, café da manhã, almoço, lanchinho da tarde, jantar e uma ceia à noite. Você tem que ter lavanderia, você tem que ter transporte, você tem que ter campo de treinamento.
Então, quem chega no estádio e vê apenas o evento ali dentro, acha Não que é sabe fácil. o que está O que está por trás. Despesas. É a gente perder ano novo com a família, porque vai ter que levar lanchinho no hotel para ficar mais barato, ao invés de contratar o do próprio hotel, né? Então, eu acho que é um evento da cidade e eu acho que é um evento que engrandece muito. E não tenho medo de dizer que eu acho que é o principal evento esportivo da cidade. Também não. Né? Também Isso não. é sem dúvida. Uma observação também, Ulisses. A gente está falando muito dos times e gostaria rapidamente de falar do palco, né, da Copa São Paulo, que é o estádio Antônio Soares de Oliveira. Como é que está esse estádio para a Copinha, o gramado, enfim? Bom, a gente parou agora faz uns 2 meses o estádio, né, o gramado em si. Ele está com reforma, quem até fazendo é o World Sports. Né? O World Sports ela é responsável pelos 4 campos das 4 equipes da cidade. Da cidade não, desculpa, do estado de São Paulo, dos grandes, Arena Corinthians, Allianz, Vila Belmiro e Morumbi. Esse custo fica por conta de vocês, que esse custo a gente também está colocando dentro da Copa São Paulo. Ah, tá ok. Né? Tá okay. Que as 2 equipes jogam lá, acho que nada mais justo do que isso. Você fala em custo? O valor total deve estar em torno de quase R$200 mil da Copa São Paulo, um pouquinho menos do que isso. Ok. Né? Porque são tudo que você falou, hospedagem, alimentação, transporte, reforma de gramado e os laudos também do estado. Tá. Né? Então eu acredito, hoje a gente está fazendo o 2º corte de grama, né? Porque agora veio a adubagem, então chove hoje, amanhã ela já está com 2 metros, né? Então, acho que semana que vem a gente faz mais um corte e a World Sports, no dia 2, na véspera do jogo, faz o último para a partida. Os laudos ainda estamos correndo atrás, ainda está faltando o AVCB do bombeiro, mas eu acredito que amanhã já está marcada a vistoria, não vai ter problema. Com relação a isso, eu acho que a gente não tem o que reclamar, né, do estádio. Nesse período vocês estão treinando onde? O Flamengo o treino está sendo realizado onde? Cícero Miranda. Cícero Miranda. Da mesma forma o AD Guarulhos. Cícero Miranda. A gente queria também deixar registrada a ajuda da Secretaria de Esporte, do Tom, que se movimentou, vai ter o staff da Secretaria de Esporte junto com a gente no dia dos jogos, a Secretaria de Esporte leva o som, vai acompanhar as equipes, tem uma parte toda que a Secretaria ajuda, contribui. Parte dos patrocinadores, a CIL e o Mônaco, uma conversa aqui através do governo, uma porta que abriu, que o pessoal ajudou e está trazendo isso para ajudar a gente, mostra que estão tentando ajudar, a gente sabe que é difícil, né? Mas é isso, o Edinho falou e é verdade, eu também defendo a mesma coisa, eu acho que é o principal evento, com todo respeito, é o principal evento da cidade. Do calendário nosso, é o que tem mais público, que dá mais mídia até internacional, né? Porque a Copa São Paulo acontece, ela é notícia no mundo inteiro, né? Então a gente poder fazer essa Copa São Paulo aqui é muito satisfatório. Legal, bom, a gente vai para um intervalinho, produção, rapidinho. Dá para ir para o intervalinho? Vamos seguir? Vamos seguir, então tá bom. Melhor ainda, a gente ganha mais tempo aqui. Ô Edson, bom, então a gente fica feliz de saber que está tudo engatilhado. Tomara que tenhamos aí boas apresentações, né? Qual a expectativa do presidente do Flamengo com relação aos adversários que nós vamos ter? Você está aqui do lado de um dos adversários, mas como é que você sente o momento? O que podemos esperar do Flamengo para essa Copa São Paulo? Bom, de forma bem sucinta, até para o Ricardo também se manifestar sobre isso. Já acho que você está com o passo à frente. Vamos pegar os outros primeiro, vamos pegar os de fora. Na Goiás a gente sabe que é formador de atleta, isso é inegável, fez uma bela Copa do Brasil agora. Né, não chegou ainda para a fase final, mas fez uma bela Copa do Brasil, então sempre a equipe grande, não tem muito o que falar. O 7 de setembro a gente está sofrendo muito, pelo menos eu como Flamengo, de ter alguma base de dados dele, de ter jogo de Alagoas. É a equipe que foi campeã alagoana, né, do Sub-20, então não dá para menosprezar, né? Caiu para mim essa incógnita, né, de fazer a primeira partida, né, de saber, porque a gente está no escuro, né? Você colocar na cabeça da molecada que o time pode vir, pode ser uma das surpresas, como sempre tem time do Norte e Nordeste como surpresa, né? Isso é bem complicado, mas eles estão bem focados com relação a isso. E o Guarulhos fez uma bela campanha esse ano, né, no Sub-20. É inegável, a gente sabe da força, né, e do clássico da cidade. Isso mexe muito com os ânimos de ambos os atletas, né? Às vezes não é a melhor equipe que sai vitoriosa, às vezes é que está mais preparada psicologicamente, às vezes é que está melhor fisicamente, né? Então, mas eu acredito que tem tudo para ser uma grande Copa São Paulo. A nossa intenção é, mais uma vez, passar de frase. Quantos clubes totalizam a Copa São Paulo? São 128 no total, 128 equipes. Né? Olha, começou através de Fábio Lazari, já não está mais entre nós, mas que teve a ideia de aproveitar o mês de férias, envolver a garotada na prática esportiva, e lá atrás foi o futebol, se não me engano, 4, 5 equipes na época, se chega hoje aí a 128. São 32 sedes. Fábio Lazari, legal poder registrar, né? Quem idealiza as coisas, né? Legal. Sabia. Fábio Lazari. Que depois, a última participação como gestor foi ser presidente da Federação Paulista de Handebol. Não sabia. Mas quando começou era da coordenadoria, né? Era um evento da coordenadoria de esporte e depois de anos, né, passou para a Federação Paulista de Futebol. Legal. Ricardo,
AD Guarulhos, como é que vocês enxergam essa Copa? A exemplo do que disse o Edson, qual a expectativa do AD? Eu tô com o Edson em tudo. Eu acho que ele tem razão, é muito incógnita, é difícil. A estreia dele não é fácil, porque de fato, aparentemente é um time que a gente não sabe como vem. No meu caso, a gente sabe como é o time, a gente sabe que é o time mais forte da chave, com todo o respeito, a gente sabe que é o time que tem a obrigação de ganhar, né? Então, no nosso caso, é difícil porque estreamos com o mais forte, mas porém a gente sabe o que está pegando, né? Então, é aquele lado, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, não tem jeito, né? É complicado. O Flamengo, ele tem razão, é um adversário fortíssimo, a gente não sabe como se comportar, é o clássico. Esse ano eu acho que eles vêm mais motivados, até por causa do ano passado, de nós termos ganhado o ano passado. Acho que esse ano eles vêm com mais apetite. Isso é bom, né? É bom a gente saber. Eu tô declarando isso para meus atletas ouvirem isso mesmo. A gente acha que... E é normal isso, não tem problema nenhum. E torcer para que os dois times se classifiquem, né? Seria... o melhor dos mundos, né? Porque a gente é adversário, mas não é inimigo, né? Na história do AD já houve essa situação de passar por outra fase, não, né? Não. E no Flamengo... Flamengo 2 vezes. Tem passado. O Flamengo... Os três, né? Eu ia falar, Uma foi até contra o Palmeiras, um jogo célebre que o Flamengo venceu. O Flamengo tá com mais tradição na Copa São Paulo. Ano passado a gente estava com medo do time tomar goleada o ano passado. Nós entramos na raspa do tacho com o time já montado e quase que classificamos. Fizemos até bonito dentro da competição. Mas esse ano a gente é uma incógnita. Esperamos fazer uma boa competição. Estamos preparados para fazer. Legal. Mas é isso. Não sabemos o que vem pela frente. Eu tenho certeza que você, amigo telespectador que nos acompanha, tem que marcar presença lá, porque com certeza vão ver bons espetáculos. Eu acho que nessa receita toda, né, de termos 2 participações, de torcermos para que as 2 equipes passem para a segunda fase, eu acho que a cereja do bolo é a presença do torcedor, independente de ser Flamengo, de ser AD Guarulhos. Você é esportista, vá prestigiar as agremiações da cidade, né, e torcer para as nossas equipes, né? Porque quem sabe não teremos, como o Ricardo colocou... E um atrativo a mais, né, Ulisses? Sim, as 2 equipes da outra fase. Além disso, é gratuito também. Pois é, eu ia falar isso. Olha, entrada franca, com estacionamento amplo, com segurança. É um evento família. Não é isso, Ricardo? Então, você tocou num ponto que eu queria falar e depois queria ouvir a palavra do Edson. Eu vou rogar a minha torcida. A gente sabe que torcedor é torcedor, sim, mas... que acaba... É normal isso, mas eu vou rogar que eles se respeitem. Lógico. E eu vou pedir para a torcida do Flamengo também respeitar, porque é um evento que foi lindo o ano passado. Sim, elas entraram juntas. Isso, e elas se respeitaram no máximo que podia. Claro que não tem a torcida do Flamengo torce contra nós no jogo, que ela continua lá, e vice-versa. Isso é normal. A gente não vai pedir para o torcedor mais do que ele pode, mas pedir para se respeitar, pedir para ele um com o outro torcedor com a camisa, dar um salve, dar uma boa sorte, vamos junto, e porque isso é importante, porque para os próximos eventos. Nós tivemos um incidente aqui, eu tenho certeza que quem perde é a cidade. Eu vou terminar para ti, mas permanece com o microfone, cara. Eu quero aproveitar então tua presença aqui. Nos aproximamos da maior data da cristandade, que é o Natal. Suas palavras então para o nosso telespectador, para o torcedor do AD Guarulhos, para toda a sua estrutura. Eu queria mandar um Feliz Natal para todo mundo que esteve com a gente esse ano, para os meus diretores, para o pessoal da minha comissão técnica, para os nossos atletas que foram guerreiros, todos que tiveram com a gente nesse ano, que foi maravilhoso, um ano difícil, um ano de muito trabalho, nós tivemos boas conquistas, fomos bem na segunda divisão, os meninos que passaram com a gente aqui, gente que trabalha ao meu lado, que eu não vou citar um nome ou outro, porque eu vou acabar deixando alguém triste, mas todo mundo que está com a gente no clube, sabe que a gente trabalha junto, se dedica, que tem um Natal maravilhoso, um ano de 2018 muito bom para o AD Guarulhos, para o futebol da cidade. A gente deseja que o Flamengo também faça uma boa campanha, porque os dois indo bem, a gente sabe que a disputa é acirrada e cada um que ajuda um pouco mais. Lógico. Tem quem torce mais um pouco para o AD Guarulhos, tem quem torce um pouco mais para o Flamengo. Então a gente sabe que isso é importante e isso contribui. Então que a gente tenha um 2018 no esporte da cidade, que já melhorou um pouco, a gente já teve algumas coisas bem satisfatório, que o vôlei vá bem, que o vôlei se classifique, a gente torce por esse esporte da cidade que está na televisão, que está com o nome da cidade, que isso faça pegar gosto, né, aos administradores, que a gente tenha essa paixão de volta à cidade de Guarulhos, que isso puxe, o vôlei puxe algo para o futebol nosso, que essa satisfação do prefeito está indo nos jogos, está indo participando, está acompanhando uma final de Paulista, né, se ele classificar ele vai acompanhar, então que isso em 2018 traga frutos para nós. Edinho, para
fechar o programa, né? Vou ser bem rápido, que o Ricardo falou tudo, né? O Tassinho já tá bravo ali, querendo fechar o programa. Não, só agradecer. Segura um pouco aí, Só agradecer a presença novamente, Legal. mandar um abraço para todo o torcedor rubro-negro e para quem gosta do esporte da cidade, né? Independente das cores, eu acho que a cidade está acima de qualquer cor e de qualquer fardamento, né? Obrigado, Lice, mais uma vez pela oportunidade. O Rico. Vou dar um recado também para o torcedor do Flamengo do AD Guarulhos. Muito importante que vocês vistam a camisa do time. Legal. E ir para o jogo com a camisa do Flamengo, com a camisa do AD Guarulhos, colorir o estádio com as cores dos times da cidade. Isso é muito importante, né? Então fica aí esse registro e que as torcidas possam entrarem juntas no estádio, assistirem o jogo. A gente também não vai falar para um assistir o jogo lá do outro, porque isso não acontece. Mas cada um assistindo na sua arquibancada, no seu canto, que a brincadeira seja sadia e que o futebol e a paz nos estádios prevaleçam. Que Guarulhos possa ser exemplo, porque em São Paulo acabou o clássico com 2 torcidas, mas que Guarulhos possa ainda ter essa tradição. Bom, o Rico vai estar comigo na próxima quinta-feira, né, Rico? Sim, vamos aí conversar Deus com a direção da Secretaria de Esportes. Ricardo Agé, o nosso abraço, viu? Que vocês tenham um Natal abençoado, você, leve o nosso abraço a toda a família de Guarulhos, em especial a sua família, tá bom? Da mesma forma você, Edson, né? Manda um abraço pro papai lá, meu grande amigo, Edson Davi. Edson, Um dos melhores meias que o Guarulhos teve, hein? Feliz Natal para você, a você também, a sua esposa, né? Que tenham todos um Natal abençoado, viu? Obrigado, A gente vai ficando por aqui, produção. Vamos, né? Então, olha, gente, legal tá aqui mais nessa oportunidade. E o Câmbio Esportiva volta na próxima quinta-feira, às 12h30, tá bom? Até lá, se Deus quiser.